O meu trabalho é sobre a avaliação da regeneração medular e incidência da contagem de reticulócitos em cães e gatos anêmicos, e a minha orientadora é a professora Marilene Machado Silva. A anemia ela é classificada como a diminuição dos eritrócitos maduros na corrente sanguínea, e ela não constitui um diagnóstico isolado, ela é sempre ocasionada por uma patologia primária. E a anemia pode ser classificada como regenerativa ou não regenerativa de acordo com a resposta da medula óssea. A anemia regenerativa vai ter a liberação de eritrócitos imaturos na corrente sanguínea. As células comumente observadas no esfregaço sanguíneo são os policromatófilos. Porém, os reticulócitos também são liberados, eles são muito importantes nesse quadro anêmico do paciente, porém, para sua visualização é necessária uma coloração específica. O objetivo desse trabalho foi avaliar a incidência da contagem de reticulócitos em cães e gatos anêmicos que apresentavam um quadro persistente, com o intuito de reforçar a importância da realização desse exame, porque a contagem de reticulócitos é o único exame capaz de classificar a anemia em regenerativa ou não. É um estudo retrospectivo, foi selecionados os resultados de hemograma dos cães e gatos que apresentavam um quadro anêmico persistente e que vieram para atendimento no hospital veterinário no período de outubro de 2022 a março de 2023. Foi verificado se tinha sinais de regeneração medular descritos, se foi solicitado ou não a contagem de reticulócitos e quando solicitada a contagem de reticulócitos classificando essa anemia, totalizando 32 pacientes. O total de paciente e o período está diferente do resumo simples, porque no momento que eu submeti o resumo, eu ainda estava coletando os dados. Dos pacientes totais, 9 eram felinos, e a doença base mais prevalente dentro desses 9 felinos que estava ocasionando anemia era a FIV-FeLV. Esse dado também foi acrescentado após a submissão do resumo simples. As alterações morfológicas mais observadas na lâmina do esfregaço sanguíneo foram os policromatófilos, anisocitose e corpúsculos de Hall-Joly, em diferentes graus de intensidade de acordo com cada paciente. Dos felinos, 2 foi solicitada a contagem de reticulócitos, ambos tinham leves sinais de regeneração medular na lâmina de esfregaço, então apresentavam leve anisocitose, hipocromia leve e raros policromatófilos, e quando realizada a contagem de reticulócito, um paciente apresentou 3.188 células por microlitro, classificando uma anemia não regenerativa, e o outro paciente apresentou 56.700 células por microlitros, classificando uma anemia pouco regenerativa. Em relação aos caninos, 23 pacientes eram caninos. A doença prevalente mais comum dentro desses 23 pacientes era a ehrlichiose e traumas diversos. Esse dado também foi acrescentado após a submissão do resumo. As alterações morfológicas da linhagem eritróide mais observadas foram anisocitose por macrocitose, presença de policromatófilos, hipocromia, corpúsculos de Hall-Joly e presença de eritoblastos ortocromáticos. Novamente, foram as alterações morfológicas mais observadas dentro dos 23 pacientes, porém em diferentes graus de intensidade em cada paciente. Dos caninos, 1 foi solicitada a contagem de reticulócito. Esse paciente apresentava moderados sinais de regeneração medular na lâmina do esfregaço sanguíneo, então apresentava moderados policromatófilos, anisocitose moderada e presença de eritoblastos ortocromáticos, e quando realizada a contagem de reticulócito, ele apresentou 7.002 células por microlitro, classificando uma anemia muito pouco regenerativa. Então, como conclusão desse trabalho, sabe-se que a avaliação da lâmina do esfregaço sanguíneo é essencial para o paciente anêmico. Porém, é muito importante associar junto a contagem de reticulócitos, em especial nesses pacientes que apresentam um quadro anêmico persistente, porque às vezes o paciente pode apresentar moderados sinais de regeneração medular, às vezes até intensos sinais, e quando realizada a contagem de reticulócito, ele é classificado como uma anemia pouco regenerativa, como é o caso da tabela C. Isso acontece às vezes porque o quadro anêmico do paciente é tão intenso que o quanto a medula está regenerando não é o suficiente para classificar aquela anemia como regenerativa. E para finalizar, percebe-se que a incidência da contagem de reticulócitos em relação aos pacientes anêmicos que vêm para atendimento, ela ainda é baixa. Essas foram as referências que eu utilizei e muito obrigada pela atenção.